Em nome do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o Poder Judiciário abre a terceira edição do ciclo de diálogos, uma parceria entre a vice-presidência do TJRN e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional RN, e apoio dos veículos de comunicação do Estado. O convidado de hoje é o conselheiro do CNJ, o doutor Luiz Fernando Tomasi Kepling, que trará o tema perspectivas para o Poder Judiciário no pós-pandemia. E para interagir com o nosso convidado, teremos nesta tarde o juiz auxiliar da vice-presidência do TJRN, o doutor Geraldo Mota, que também já está presente na nossa sala virtual. Com a palavra, a desembargadora vice-presidente do TJRN, Maria Zeneide Bezerra, que presidirá esta mesa de honra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos assim numa tarde muito, muito exitosa. Acho que nós vamos ter uma bela palestra do nosso querido, que ama Natal. Eu disse hoje pela manhã, disse isso, ontem também. E ele lamentando e não estar presentemente, mas vamos trazê-lo em outro momento, que a gente possa trazê-lo, né, realmente, para a gente matar as saudades. É um grande desembargador, e eu nem digo que ele é desembargador, eu digo que ele é uma pessoa, é um gente, é uma pessoa humilde, é uma pessoa simples, é uma pessoa iluminada, e nós conhecemos ainda quando éramos ainda corregedor de justiça, depois presidente do tribunal, TRE, e de lá para cá essa amizade se fortaleceu, acho que pela saudade, que é bastante. Então, naturalmente, eu retorno, dou boas-vindas a todos nós que fazemos parte dessa sala. Agradecer inicialmente a toda a imprensa, toda a comunicação, inclusive a Tribuna do Norte, que diariamente saía quase meia página, né, convidando a todos para essa palestra, e as televisões, que eu realmente vi, várias, a Band, a Cabo G e outros veículos de comunicação. Então, falando menos, devolvo a palavra aí à nossa cerimonialista, e que tenhamos uma bela tarde, como o lugar que eu estou aqui na casa de Fátima, viu, desembargador Kepling? O senhor conheceu essa minha amiga Fátima Soares? Pois não, retorno a você, André Ramos. Obrigada, desembargadora. Com a palavra agora o coordenador do projeto pela OAB, o ciclo de diálogos, o representante da OAB, o advogado Marcos Aurélio Santiago Braga. Doutor Marcos. Muito obrigado, André. Gostaria de saudar a todos presentes. Faço a saudação em nome da desembargadora Zeneide, que também coordena esse projeto já tão exitoso, na minha opinião, e também em nome dos palestrantes, o conselheiro do CNJ, o doutor Luiz Kepling, e também o juiz auxiliar da vice-presidência, o doutor Geraldo Mota. É uma enorme satisfação participar desse terceiro ciclo de diálogos. Louvo muito a desembargadora Zeneide e a sua equipe, que estão fazendo um brilhante trabalho. A OAB tem um orgulho enorme de participar e irmanar nesses trabalhos que têm difundido tanto conhecimento para os advogados, para a comunidade jurídica e para os jurisdicionados. E o tema de hoje é um tema palpitante, porque acho que tem tudo a ver com esse momento, né, que nós estamos ansiosos por ultrapassar, que é a pandemia, para ver como se portará o judiciário, e isso tem um impacto na OAB, no jurisdicionado, em todos os atores da atividade jurisdicional, e também a expectativa, porque estamos num momento de transição justamente para transformar os processos em eletrônicos, em virtuais, aquilo que foi até a pauta da primeira palestra, trazida, inclusive, com a participação do juiz auxiliar Fábio Ataíde, que falou da Justiça 4.0. Né? Então, com essas palavras, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando e de um momento tão relevante que é esse webinário de hoje. Por favor, agradeço e me coloco à disposição para o que puder colaborar. Obrigado.
Muito obrigada, doutor Marcos. Chamamos agora com a palavra o doutor Geraldo Mota, ele que é juiz auxiliar da vice-presidência. Doutor Geraldo, por favor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, especialmente a desembargadora Zeneide, o desembargador Fernando Keppen, todos os juízes presentes, doutor Marcos, e aqui nosso representante da OAB, todos os do Gabinete de Segurança, a Universidade Federal, que aqui está presente, as universidades que aqui estão presentes também, doutor Francisco Valadares, e todas as autoridades presentes. Eu gostaria de destacar, inicialmente, que o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen irá pronunciar-se a respeito das questões relevantes acerca das perspectivas para o Poder Judiciário na pós-pandemia, nesse nosso círculo de diálogos com a Ordem dos Advogados do Brasil e da Seccional do Rio Grande do Norte, coordenada pela vice-presidência do TJ, que é capitaneada pela desembargadora Maria Zeneide, que também é presidente do Núcleo de Ações Coletivas e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, com um grande viés para a justiça restaurativa. Farei uma breve apresentação do eminente palestrante, destacando, inicialmente, ser o mesmo membro do Pleno do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desde março de 2013, após exercício na magistratura de primeiro grau em seu estado, por mais de 23 anos, com excelentes trabalhos no âmbito da conciliação, rápida prestação jurisdicional ao longo de toda a sua carreira. Em 2014, o desembargador Keppen foi coordenador do projeto Criança Cidadã, Toda Criança Tem Direito ao Registro Civil de Nascimento, tendo encontrado o senhor João Maria Fortes Romeiro, o qual, somente aos 76 anos de idade, tornou-se de direito o senhor João Romeiro, com a cidadania brasileira, legalmente constituída através do seu registro de nascimento. O desembargador também exerceu as funções de presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, participando, inclusive, em 2017, da criação do projeto Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio, que resultou no programa Partiu Mudar, lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral em parceria com a UDICEF e com a abrangência nacional. É professor universitário, tendo lecionado diversas disciplinas. Além disso, é coautor do livro Introdução à Resolução Alternativa de Conflitos, publicada pela JM Livraria Jurídica em 2009. Atuou como assessor da Comissão Especial para Análise, Estudo, Formulação e Proposições relacionadas à reforma política da Câmara dos Deputados, dentre outras atribuições que aqui estão resumidas. Então, eu agradeço, pois, a presença de todos, especialmente também do coordenador do projeto da OAB, doutor Marcos Aurélio Santiago Braga, os magistrados que estão aqui, os advogados, o presidente da OAB, doutor Aldo, e passo a palavra ao desembargador Keppen. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade de rever amigos queridos, amiga muito especial do coração, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que é uma pessoa vocacionada, uma juíza muito ativa, muito empenhada em realizar eventos como este, eventos de cultura e eventos também que congreguem instituições. Vejam que este evento é uma parceria entre o Tribunal de Justiça, presidido pelo desembargador Vivaldo Pinheiro, que também já nos conhecemos, uma satisfação para mim participar desse evento, mas é um evento que tem também a participação da Ordem dos Advogados do Brasil e também a comunidade, de uma maneira geral, participando aqui. Além de, é claro, juízes, juízas, advogados, advogadas, enfim, pessoas que hoje estão aqui para que a gente possa discutir, trazer algumas reflexões sobre o Poder Judiciário, a pandemia e o que vai acontecer após a pandemia. Então, com essas palavras, com esses agradecimentos especiais à minha querida amiga Maria Zeneide, que
ela tem um espaço cativo aqui dentro do meu coração de há muito tempo. Eu a admiro desde o tempo que nós convivemos juntos no tribunal, eu como corregedor, depois presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ela da mesma forma. Então, é uma pessoa que eu respeito muito e tenho muita admiração. E ela falou realmente algo que é a pura verdade. Eu, quando acho que em uma ou duas oportunidades que tive de ir ao Rio Grande do Norte, em eventos profissionais, sempre me deparei com uma terra absolutamente acolhedora, pessoas de muita cultura, muita devoção à causa pública. Tivemos grandes encontros aí quando participei. Além de tudo, pude conhecer um pouquinho, conduzido pela nossa querida desembargadora Maria Zeneide, pude conhecer um pouquinho dessa maravilha que é o litoral, que são as praias aí do Rio Grande do Norte. Enfim. E também conhecemos a base de Alcântara. Fomos lá num evento. É Alcântara a base? É isso? A nossa aqui é a base de Parnamirim, Alcântara, no Maranhão. Isso, desculpe, eu troquei, confundi. A nossa é a Barreira do Inferno. A Barreira do Inferno, isso mesmo. É. Inclusive, olha, teve até o lançamento de um foguete no dia que nós fomos ali. Foi uma coincidência muito feliz. Eu me lembro, o doutor Geraldo estava lá também, se eu não salvo engano. Estava. Pois é. Mas, enfim. Como disse a desembargadora, eu lamentei não poder estar aí presentemente, por conta exatamente da pandemia. E aqueles que acompanham as sessões do Conselho Nacional de Justiça sabem que sempre que me manifesto pela primeira vez no Conselho, eu sempre levo uma prece a Deus, pedindo que acolha as mais de 500 mil pessoas que nós, brasileiros e brasileiras, que nós perdemos por essa triste doença da Covid-19. Pedindo a Deus, então, que as acolha e que console as famílias. Nós todos, não tem um brasileiro, não tem uma brasileira que não perdeu um amigo, uma amiga, um parente. É uma doença, assim, danada. E, portanto, nós sempre temos que exaltar a necessidade de nós mantermos os cuidados sanitários. Então, fica aqui, mais uma vez, na minha manifestação inicial, essa nossa brevíssima oração, esse nosso brevíssimo pedido. Também para que nos acompanhe ao longo dessa tarde, hoje, nas nossas conversas. Também, eu cheguei agora de viagem, nesse minuto. Eu estava a serviço do Espírito Santo e retornei agora. Cheguei, o avião pousou em Curitiba exatamente às 14h15. E lá do aeroporto de Curitiba, do aeroporto de São José dos Pinhais até aqui, é praticamente uns 45 minutos. Eu cheguei agora aqui no meu gabinete. Saí de Vitória, no Espírito Santo, estavam uns 27 graus aqui. Cheguei aqui, está 13 graus centígrados. Mas a alegria é exatamente essa, de nós podermos trocar ideias e quando o doutor Geraldo lembra 2 projetos interessantes que eu acabei coordenando. O primeiro deles é o projeto Criança Cidadã. Esse projeto foi realmente um projeto fantástico. Nós não podemos conceber que nós, na atual quarta do desenvolvimento do nosso país, nós ainda tenhamos cidadãos que não têm o documento mais básico, que é a certidão de nascimento. Quer dizer que praticamente não existem para o Estado.
Então, esse foi até uma surpresa para mim. Eu, juiz já antigo aqui, juiz antigo aqui na capital, desembargador chegando ao tribunal, me deparar com essa situação de nós termos que desenvolver um programa de incentivo à cidadania. Depois, quando membro do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na condição de vice-presidente e diretor da Escola Judiciária Eleitoral, nós começamos a nos preocupar com um tema que é absolutamente necessário, candente, importante, e que talvez na pós-pandemia seja um tema para a gente realmente debater. Eu me coloco à disposição da desembargadora Maria Zeneide para nós conversarmos sobre esse projeto, pela sua abrangência e pela sua importância, que é o projeto que nós desenvolvemos de cidadania democrática. Porque vejam o seguinte, os mais experientes, não vou dizer os mais velhos, os mais experientes, quando estudaram, como eu, nas escolas públicas ou privadas, e eu me orgulho de ter estudado em escola pública até meus 13 anos de idade, nós tínhamos duas disciplinas muito importantes, que era Organização Social e Política, e era o SPB, e a outra era Estudo dos Problemas Brasileiros. Então, nós tínhamos duas disciplinas trabalhando exatamente, preparando as pessoas para a convivência democrática. E eu me deparo com certas pessoas que parece que não têm a menor informação hoje, porque essas disciplinas, elas foram introduzidas pelo governo militar na época. E elas, depois que o governo militar saiu, ante a alegação de que elas tinham sido ideologizadas naquele período, simplesmente essas disciplinas desapareceram do nosso currículo. Mas é preciso que a gente tenha a devida informação sobre cidadania, sobre a convivência democrática, sobre valores democráticos, como, por exemplo, o diálogo. Ensinar desde a escola primária as crianças a que elas resolvam o modo de resolver civilizado seus conflitos até dentro das escolas. Então, é um processo mais amplo esse, é uma fala muito mais ampla, mas eu só quero lembrar o seguinte, que a França, todos os alunos na França estudam cidadania democrática por 60 horas em 2 anos. Exatamente para quê? Para que a gente constitua uma nação que tenha forte ligação com a democracia, até para que a gente possa se defender em caso de algum ataque, porque o preço da liberdade democrática é a eterna vigilância de nossos valores democráticos. Mas eu hoje não estou aqui para falar sobre democracia, cidadania e democracia, mas sim para trazer algumas reflexões sobre a pandemia, o judiciário e a pós-pandemia. E eu inicio lembrando que o filósofo Leandro Carnal, ele afirma que, historicamente, as epidemias, as guerras, as revoluções aceleram as mudanças na sociedade. Vejam que nós temos grandes avanços, eventualmente, com eventos dramáticos, como guerras, como epidemias. O desenvolvimento tecnológico decorrente, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial é uma coisa fenomenal. Agora, com a pandemia, o desenvolvimento
do ensino à distância, que antes da Covid era uma dúvida ainda, era ainda nós muito tínhamos que discutir, e haveriam haveriam disputas assim quase que eternas sobre ensino à distância, por exemplo. Do dia para a noite, o ensino à distância passou a ser uma realidade. Eu tenho 2 filhas que já estão fazendo pós-graduação, as 2 já se formaram nas respectivas profissões, mas as 2 fazem, hoje, cursos de pós-graduação à distância nas melhores universidades dos Estados Unidos, enfim, e da Europa também, com ampla aceitação por todos. E no Poder Judiciário, a mesma coisa. Quando é que nós iríamos imaginar, minha cara desembargadora Maria Zeneide, que nós estaríamos do mesmo lado, OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e os tribunais, pelas audiências por videoconferência, a chamada videoaudiência. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi absolutamente refratária. Absolutamente refratária às audiências virtuais. Então, é para a gente discutir um pouquinho a respeito de tudo isso que eu me dispus hoje a estar aqui com os senhores, para minha alegria. A informatização das profissões, ela pode gerar, para além de grandes vantagens, ela também pode gerar alguns problemas e algumas preocupações. Nós temos que ter em mente que metade da população é composta por analfabetos funcionais. O que farão as pessoas cuja atividade pode ser substituída por algoritmos, por exemplo? Se não nos dedicarmos a pensar o que fazer, como aprimorar a educação, pensar em novas formas de trabalho, teremos uma multidão de pessoas jogadas ao desemprego e no desespero. Isso realmente não é nada bom. Porque nós temos que nos preocupar com essas pessoas que estão fora dessas, são os analfabetos funcionais e os analfabetos digitais. Essa problemática não é uma problemática exclusiva no contexto da pandemia, mas do próprio futuro da humanidade, segundo aquele cientista muito famoso, aquele pensador, o Yuval Harari. Essas questões, elas efetivamente se aceleraram com a pandemia. O filósofo Luiz Pondé observa que a humanidade já passou por inúmeras epidemias, embora nenhuma tenha se espalhado tão rapidamente pelo mundo. Contudo, a nossa civilização parece ser menos preparada para lidar com a epidemia da Covid. Não do ponto de vista tecnológico, mas por suas dificuldades em lidar com incertezas. Com isso, há registro de aumento de casos de ansiedade, o que é uma decorrência natural do fenômeno. A ansiedade advém da nossa impossibilidade de controlar as circunstâncias em que estamos vivendo. Por isso é importante que as pessoas não se exponham de forma desenfreada às informações, a essa miríade
notícias e tudo. Eu preciso selecionar bem para que as pessoas não fiquem saturadas de informações e até desorientadas. Se antes mesmo da pandemia já tínhamos índices consideráveis de problemas de saúde, incluindo doença mental, entre magistrados, servidores, advogados, promotores, procuradores, provavelmente esses números aumentarão. Isso já deve estar ocorrendo e deverá se estender por um período posterior, pois muitas vezes as desordens só aparecem após a poeira baixar, como se diz. É preciso que estejamos atentos às consequências negativas que o afastamento do convívio social tem o condão de acarretar, como conflitos conjugais, sedentarismo, aumento do consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, consumismo, superendividamento, entre outros. O Conselho instituiu o Conselho Nacional de Justiça, do qual tenho a honra de participar como membro, instituiu a política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário, que é a Resolução CNJ 207 de 2015. E o Conselho, ele está atento a essas preocupações que eu trouxe aqui. Há, inclusive, um relatório com informações detalhadas, divulgado em 2019, e haveremos de divulgar um próximo para este ano em relação ao ano passado. Mas prossigo que o filósofo ainda, o Pondé, ainda nos alerta para o medo gerado pela pandemia. Esse medo decorre, um outro medo, é o medo de que nós agora sejamos controlados muito mais. Nós vivermos agora sobre uma tutela, o desenvolvimento de sistemas que permitam até identificar onde nós estamos indo e a gente ter, eventualmente, até que justificar por que nós estamos indo. Então, é realmente um momento de reflexão. Alguns países já fizeram isso. Nós aqui, felizmente, assim não procedemos. Mas nós sabemos que há países que estabeleceram restrições e também sistemas de controle sociais rígidos. Nesse contexto, é muito fácil sermos manipulados. Daí a importância de nós administrarmos bem as nossas incertezas, as nossas fragilidades. É como eu disse, o preço da nossa liberdade democrática é a eterna vigilância sobre a nossa democracia e seus valores fundantes. A pandemia também criou uma grande oportunidade política de lançamento de líderes, pessoas que reagem bem às adversidades, com habilidade de resiliência. E o Poder Judiciário também deve estar atento a esse fenômeno e aproveitar essa importante situação exatamente nos setores, nos departamentos de gestão de pessoas, para que a gente estude, então, qual é o perfil de pessoas que, mesmo diante das adversidades, o que fez com que aquelas pessoas tivessem um resultado tão positivo. Também, com o advento
de nós hoje estarmos muito mais focados e voltados exatamente para a tecnologia, veja que nós todos hoje estamos aqui plugados num computador. A hora que terminarmos essa nossa conversa, nós desligamos, saímos dessa sala aqui, nessa nossa sala virtual aqui, nesse nosso encontro virtual. A primeira coisa que a gente faz é já entrar lá num site de notícias para saber o que está acontecendo no mundo. E o Conjur levantou também mais uma situação que é preocupante e decorre exatamente desse contexto hoje de uma maior uma fixação nossa com o uso das tecnologias, que é, para além das fake news, as chamadas deepfakes. As fake news, por exemplo, o combate às fake news, ela rendeu ao Tribunal Superior Eleitoral um prêmio Inovare pelo projeto de enfrentamento à desinformação. Mas agora nós estamos nos deparando com uma situação mais complexa que as fake news, que são as chamadas deepfake. Deepfake se refere a vídeos e áudios fraudulentos. A parte da deep é profundo, né? A palavra deep é profundo. Learning vem de deep learning, só que deep fake. Fake é fraudulento, deep é profundo. Então, quer dizer, uma fraude profunda. A parte da aprendizagem profunda encontra história porque os falsificadores usam essa tecnologia facilitada pela inteligência artificial para trocar, por exemplo, o rosto de uma pessoa na gravação digital pelo rosto de uma outra pessoa que querem prejudicar, ou a voz de uma pessoa pela de outra. Exemplos frequentes aconteceram nos Estados Unidos e foram citados pela American Bar Association. O mais comum é a substituição do rosto de uma atriz pornô em um vídeo pornográfico pelo rosto de uma ex-namorada ou ex-mulher. Quase todos os casos se encaixam na definição de pornografia de vingança. Outro exemplo é da troca do rosto e da voz de políticos para prejudicá-los em campanhas eleitorais ou por qualquer outro motivo. Celebridades e empresários também são vítimas costumeiras. Mas, enfim, qualquer pessoa pode ser vítima de áudios e vídeos fraudulentos. Essa produção aí de deepfakes, ela não é uma novidade, que eles já estão há algum tempo. Mas o que preocupa no momento é que os operadores do direito não estão preparados, eventualmente, né? Os operadores, quando eu falo, somos nós, às vezes juízes, advogados, procuradores, promotores, para distinguir o que é verdadeiro do que é fraudulento. Porque a manipulação das provas, ela é muito bem feita, graças ao desenvolvimento também dessa inteligência artificial, que está sendo usada, nesse caso, por mal. Algumas empresas americanas, a gente já sabe, estão desenvolvendo algumas ferramentas para tentar desmascarar esse conteúdo fraudulento. Até alguns estados também americanos já aprovaram leis contra essas deepfakes. Mas muito é preciso ser feito para impedir que as imagens das pessoas sejam usadas sem o seu consentimento. No artigo do Conjur, há referência a 2 casos em que deepfakes foram usados com sucesso. Por exemplo, no Reino Unido, um executivo enviou 220 mil euros a alguém que ele pensou ser o dirigente de uma empresa controladora. Os fraudadores usaram um áudio fraudulento para enganá-lo. Nos Estados Unidos, um áudio fraudulento foi usado em corte em uma disputa por guarda dos filhos. No áudio, o pai fazia ameaças à mãe. Ela havia manipulado o áudio, usando um aplicativo barato. Isso mostrou que não é preciso ser um expert no ramo da informática para manipular áudios. O que realmente é preocupante hoje em dia. Porque está todo mundo muito conectado com o Instagram, com vídeos, com tudo. E isso, nós acabamos tendo preocupação com a própria prova dos autos aqui na nossa atuação profissional.
E por falar em atuação profissional, tem se dito que com a pandemia e com o processo digital e as audiências por videoconferência, nós teremos como consequência, como uma das consequências, o declínio ainda maior da prova testemunhal. Se as audiências de instruções virtuais popularizarem como a gente está vendo, que é quase que um caminho sem volta, a prova testemunhal tenderá a se tornar ainda menos relevante. Diante das inevitáveis dificuldades em sua realização e, sobretudo, diante da possibilidade de sua manipulação. Então, essa é uma constatação, porque nós dificilmente saberemos em que condições está acontecendo aquela prova testemunhal. É claro que alguns tribunais estão desenvolvendo até salas passivas para a realização de depoimentos. Mas isso não vai poder acontecer em todos os processos. Nós também teremos, eu penso que é uma decorrência da pandemia, que veio para ficar, é o seguinte: menos investimento do Poder Judiciário em estruturas físicas e mais investimento em tecnologia. Eu acabei de chegar do Estado do Espírito Santo, e o presidente disse o presidente me disse ontem que eles tinham feito um investimento só no ano passado, se eu não estou enganado, 18% maior do que no ano anterior, em relação à tecnologia, a investimento em software e hardware, máquinas e também máquinas e programas. Uma outra, e com isso vejam só o seguinte: eu mesmo, quando eu vinha hoje aqui do aeroporto para cá, o motorista me disse: olha, hoje teve um evento pela manhã aqui, um evento muito interessante, que o presidente do tribunal, o desembargador José Laurindo, em convênio com a prefeitura, a prefeitura tem o objetivo de plantar, se não me engano, aqui em Curitiba, são 100 mil árvores nesse ano. E tem um dos nossos espaços aqui, existe um gramado grande lá, e ele resolveu então fazer um plantio de árvores lá. Então teve um evento hoje de manhã lá. E é um evento onde se projeta a construção de um centro judiciário. Então vejam que nós hoje, será que nós, quando pensarmos, vamos ter que repensar até o tamanho dos nossos fóruns. Hoje, para que um tribunal construa um prédio novo de fórum, com o atendimento de todas as necessidades de espaços, salas especiais, acessibilidade, nós dificilmente conseguimos construir um fórum com menos de 1.600 metros quadrados. Mas isso naquela concepção lá, como eu disse, uma concepção pré-pandêmica. Agora, depois da pandemia, depois dessa virtualidade, desse mergulho que nós estamos dando na tecnologia, nós vamos ter que repensar isso. Outro detalhe é que outra decorrência é que nós haveremos de ter maior atenção à capacitação de pessoas para lidar com as incertezas e com a tecnologia. Aquilo que eu falei lá no começo. Nós vamos ter que, até por meio de exemplo, até por meio de encontros,
virtuais ou presenciais, pós-vacina. Vamos ter um momento aí que nós já estamos vendo lá na Europa, aí está a Liga dos Campeões, aí eu estou acompanhando aí, a Liga dos a Champions, por exemplo, já com público. Em Portugal, agora, recentemente, teve um evento final da Champions, já com público nos estádios. Então, nós daqui a pouco teremos condição de fazer reuniões presenciais. Mas, mesmo assim, esse mergulho, essa circunstância de nós agora estarmos absolutamente ligados à tecnologia, praticamente todos os departamentos do tribunal hoje operando remotamente, enquanto a pandemia estava bastante vigorosa, isso fez com que a gente, quer dizer, algumas pessoas foram obrigadas a mudar comportamentos que mantinham há muitos anos, hábitos, lidar com fenômenos que realmente eram fenômenos complexos para elas e agora faz parte da rotina e nem sempre com uma adaptação é uma adaptação simples. Os tribunais americanos, eu lembro, os tribunais americanos do Reino Unido, da Inglaterra, enfim, China, Índia, todos, vários desses, a gente tem notícias de que essas questões que nós tratamos aqui estão sendo também discutidas. E a questão que fica é a seguinte: o tribunal é um serviço ou é um lugar? Vejam que hoje até nós temos notícias de que o maior tribunal do mundo foi recentemente, aí, faz uns 6 meses, aí, que foi instituído. E qual é o maior tribunal do mundo? É o tribunal do Google. Esse tribunal do Google, do Facebook. O Facebook está no mundo inteiro. Então, como administrar a questão, por exemplo, das fake news, das deepfakes? Como retirar? Eles agora criaram um tribunal. Esse tribunal precisa da materialização desse tribunal. Quer dizer, nós vamos romper também com isso. Essa simbologia do prédio, do tribunal, nós vamos romper com tudo isso? São reflexões muito densas essas, porque faz parte do nosso inconsciente coletivo, faz parte do nosso inconsciente, que a gente se desloque até um local de respeito. Um tribunal sempre foi um local de respeito. Respeito ao quê? Ao contraditório. E o contraditório pressupõe ouvir e ser ouvido. Mas as pessoas precisam de um espaço físico para se encontrarem a fim de resolver as disputas legais. Nós, até antes da pandemia, essa discussão nem passava pela cabeça da gente, e nós, em um ano e pouquinho aí, 1 ano e meio, nós já estamos tendo que discutir. São os impactos, essas novas práticas que nós haveremos de ter pela frente. Apesar da dramática crise desencadeada pelo coronavírus, a justiça brasileira, é preciso que se diga, e quando eu falo de justiça, eu digo de todos os atores,
Ministério Público, Magistratura, Defensoria, Procuradorias, enfim. Todo o sistema de justiça reagiu rápido. E eu quero fazer e homenageio publicamente aqui, verdade tem que ser dita, graças à presença, a sensibilidade de nossos líderes maiores aí do Supremo Tribunal Federal. Falo do ministro Dias Toffoli, que pega exatamente o começo da pandemia e organiza o Poder Judiciário. E nós, lá no Conselho Nacional de Justiça, num determinado momento, nós tivemos que... Porque é um órgão absolutamente legitimado pela presença de todos os atores do processo judicial. Então, nós temos uma legitimação institucional. Então, em algum momento, nós tivemos até que criar e definir regras de processo. Como que as coisas iriam acontecer. Então, toda essa organização, até setembro do ano passado, foi conduzida pelo ministro Dias Toffoli. Depois veio o ministro Luiz Fux e deu sequência, também com grande dedicação, com grande afinco a essas questões, a essa problemática, e nós não paramos. Transformações que, eventualmente, como eu disse, levariam décadas para acontecer, elas foram processadas em um pequeno lapso de tempo. Inclusive, muitas dessas práticas foram institucionalizadas e regulamentadas pelo Conselho. Logo no início da pandemia, eu lembro que o Conselho editou a Resolução 313, que criou esses mecanismos de adaptação do Poder Judiciário ao novo cenário, como autorização para o teletrabalho. Uma autorização ampla. E para a realização de atos virtuais por meio de videoconferência. E ofereceu a todos os operadores do direito uma ferramenta de sistema, de comunicação. Ofereceu uma ferramenta de comunicação. Em razão exatamente da suspensão do atendimento presencial de partes, advogados interessados. Em razão do sucesso da iniciativa, em setembro de 2020, o Conselho também publicou a Resolução 337, que dispõe sobre a utilização de sistemas de videoconferência no Poder Judiciário, autorizando os tribunais a adotar um sistema próprio para as audiências e atos oficiais. Não necessariamente aquele que o Conselho havia liberado. Em outubro de 2020, o Conselho avançou ainda mais, editando a Resolução 341, que determina aos tribunais brasileiros a disponibilização de salas para depoimentos em audiência por sistema de videoconferência nos fóruns, as chamadas salas passivas, a que me referi agora há pouco. Também em outubro de 2020, impulsionado pelo movimento da digitalização, o Conselho editou a Resolução 345, que dispõe sobre o juízo 100% digital, autorizando a criação de unidades judiciárias cujos atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto, não sendo permitida a produção de meios de prova ou outros atos processuais de forma física ou presencial. A iniciativa foi absolutamente inédita na justiça brasileira. E o ministro Fux foi muito perspicaz, porque ele percebeu que isso só poderia acontecer se houvesse interesse e concordância das partes. Se uma das partes disser, eu não quero o juízo 100% digital, eu não concordo, o processo segue seu rito normal, presencial, quando passar a pandemia. Mas se ambas as partes optarem
pela adesão, o processo segue na forma 100% digital. Em novembro foi editada a resolução também 354, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e da outras providências. O ato autorizou a realização de videoconferência em unidade judiciária diversa da sede do juízo que preside a audiência ou a sessão, em estabelecimento prisional, em caso de urgência, em caso de substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa, em caso de mutirão ou projeto específico, em caso de conciliação ou mediação e em caso de indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior. A resolução também regulamentou o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico, um avanço também que tenho certeza que, se não fosse a pandemia, nós iríamos ter que nos deparar com muita discussão, muita reação, mas conseguimos implementar. No final de novembro também foi publicada a resolução 357, que dispõe sobre a realização de audiências de custódia por videoconferência, quando não for possível a sua realização em 24 horas de forma presencial. Inclusive, recentemente, o ministro Nunes Marques acabou dando porque o Congresso aprova uma lei estabelecendo essa audiência de custódia como sendo necessariamente presencial, ou para que não seja realizada, com providências outras que deveriam ser tomadas, mas ele em boa hora, deferiu uma liminar dizendo, olha, enquanto perdurar a pandemia e os cuidados que devemos ter com ela, as audiências de custódia podem ser audiências virtuais. Foi agora, recentemente, se não me engano, dia 26 ou 27, semana passada, aí, que ele deu essa liminar. Em março também foi publicada a resolução CNJ 372, que dispõe sobre a plataforma Balcão Digital. Determinou aos tribunais a disponibilização de ferramentas de videoconferência que permita imediato contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária para atendimento ao público. A ideia é exatamente a seguinte, quer dizer, o advogado, a parte, enfim, quem quer que seja, ter um contato, e um contato, inclusive, preferencialmente, foi que acabou que eu coloquei lá, porque nós estávamos, o Conselho estava impondo uma obrigatoriedade de ser por videoconferência, sempre, o balcão digital. Mas eu coloquei preferencialmente, ou até que tecnologicamente se permita. Porque a ideia é a seguinte, quer dizer, o advogado quer entrar em contato com a vara onde trabalha o juiz, o servidor está em casa, mas o que acontece? O servidor tem que atender. Ele tem que o atendimento no balcão digital, quer dizer, não é apenas o atendimento digital por WhatsApp ou qualquer coisa. Não, o atendimento. Eu quero conversar, quero falar, até por vídeo de preferência, como nós estamos aqui. Essa é a ideia. Mas desde que a tecnologia do tribunal permita e desde que a gente tenha condição de colocar um computador na casa do servidor, enfim, onde quer que seja, quando o caso é trabalho remoto. Também em 2021, já em março, foi aprovada a resolução 375, que altera a resolução 227, autorizando os tribunais a criarem equipes de trabalho remoto, que são os grupos de trabalho força-tarefas especializados para o desenvolvimento de soluções, de pesquisa, quer dizer, os grupos de trabalho operando remotamente, que também é muito importante. E desde abril deste ano, foi editada a resolução 385 de 2021, que dispõe sobre os núcleos de justiça restaurativa, núcleos de justiça 4.0, autorizando os tribunais a criarem núcleos especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada nos limites da jurisdição do tribunal. Neles só tramitarão os processos em conformidade com o juízo 100% digital por escolha das partes.
E mais, essa é uma revolução, o Justiça 4.0. A desembargadora Maria Zeneide comentou, inclusive, que convidaram um colega para exatamente explicar sobre o funcionamento, sobre os projetos que estão inseridos dentro do programa do Núcleo de Justiça 4.0, o feixe de ações que estão aí à disposição. E eu acrescento a resolução, deixa eu ver o número certinho dela aqui, deixa eu só pegar certinho o número dessa resolução, que de cabeça que eu não tenho, só um minuto. A resolução que trata, se não me engano, é 381, mas eu não quero dar um número equivocado aqui para vocês. É a resolução a resolução 398. Eu realmente ia dizer um número errado, ia dizer 391, mas não, 398, que dispõe sobre a atuação dos núcleos, que dispõe sobre o mutirão digital. Essa resolução, ela é uma resolução muito importante. Eu tinha discutido com a Corregedora Nacional, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a respeito da importância dos mutirões, e que eu fui coordenador no Paraná do primeiro projeto de mutirão aqui, que nós tivemos na história, chamado Paraná Sentença em Dia, onde um grupo de 5 juízes atuavam, passando por todas as varas aqui da capital. Depois foi aumentado, foi ampliado nas gestões subsequentes. Mas a ideia é que nós estamos desenvolvendo, que foi desenvolvido, foi a de uma equalização do trabalho do magistrado. Que vejam o seguinte, nós que atuamos há bastante tempo na magistratura, enfim, e quem é advogado também há mais tempo, sabe que é sempre uma situação muito constrangedora para todos nós, quando um colega, um juiz, por exemplo, numa vara tem 300 processos, eu, por exemplo, uma vara com 300 processos, e um outro colega numa outra vara ao lado com 3.000 processos. E os dois ganhando a mesma coisa. Então, com essa possibilidade do mutirão digital, juízes e servidores que atuam em varas cuja média de processos é inferior a 50% da média do Estado, eles poderão ser designados pela presidência do tribunal, o presidente não precisa nem consultá-los. Eles vão ser designados pela presidência dos tribunais para atuarem em mutirão, por exemplo, numa vara da capital, numa vara mais trabalhosa da capital. Eu disse magistrados e servidores. E com isso, nós damos uma equalizada. Então, quer dizer, o colega pelo menos vai ter processos até a média de processos que tem em todo o Estado. Me parece algo absolutamente justo. Então, quer dizer, como dá para perceber, o Conselho ele atuou firmemente para dar uma resposta ante a complexidade que foi exatamente essa pandemia. Em relação aos trabalhos da justiça brasileira nesse período, ainda é cedo para nós, digamos, mesurarmos tudo isso, porquanto o ano de 2020 foi atípico. Mas eu me sinto compelido a divulgar essa nova realidade que não sabemos se irá ou não perdurar. Na verdade, eu acredito que ela vai... a gente vai, assim,
a realidade pandêmica, ela vai cair, mas ainda nós vamos ter grupos de pessoas, enfim, ainda nós vamos ter um rescaldo, não é? De pelo menos eu acredito aí, que por uns 2 anos ainda a gente tenha toda uma situação complexa ainda pela frente. Eu acho assim que paulatinamente nós vamos conviver mais, vamos ter mais circulação de pessoas, tudo, mas ainda assim vamos conviver com essa doença, porque ainda não existe um remédio para curar a Covid. Enquanto isso não chegar, as preocupações nossas, nós vamos ter grandes preocupações, especialmente com determinados grupos, não é, de servidores e de magistrados. Mas nós temos disponíveis os dados socioambientais do Poder Judiciário, e eu vou rapidamente aqui, já sei que estou tomando muito tempo dos senhores, mas nós temos os dados socioambientais que foram divulgados no 5º Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário, que traz informações dos anos de 2015 a 2020. E o relatório apresenta os dados de 118 órgãos, tribunais, seções judiciárias, divididos em 27 tribunais de justiça, 27 tribunais regionais eleitorais, 24 tribunais do trabalho, 5 tribunais regionais federais, 26 seções judiciárias, 3 tribunais de justiça militar, 2 conselhos e 4 tribunais superiores. Em 2020, o Poder Judiciário gastou 2.984.000 com contratos de vigilância, limpeza, água, esgoto, energia, elétrica, manutenção, enfim. As maiores despesas foram com contratos de limpeza e vigilância, num custo de aproximadamente 60%, 1 bilhão e 793 mil milhões de reais. Eu falei 2 bilhões e 900 lá em cima, né? Os gastos totais. Em contrapartida, os gastos com papel, copo descartável, água envasada, tudo isso, que nós tivemos um decréscimo absoluto nesses gastos. Os gastos de 2019 foram na ordem de 3 bilhões e 500 milhões. No ano de 2020, nós tivemos uma economia de 541 milhões de reais, uma economia de 15,4% em comparação com os gastos de 2019. E aí, é o seguinte, o que nós estamos analisando hoje? Nós estamos analisando muito hoje a seguinte situação. Hoje nós estamos fazendo muita coisa e gastando menos. Porque fazer bastante e gastar menos significa que nós estamos sendo mais eficientes. Então nós estamos ganhando eficiência, porque nós não deixamos de fazer as coisas, não deixamos de prestar tutela jurisdicional. Nós não deixamos de resolver os nossos processos, mas nós estamos resolvendo hoje com menos custos. 15,4%. Houve redução em 11 categorias mensuradas. As reduções maiores, vejam, água mineral e copos descartáveis, 60% de redução. Papel, 59%. Impressões, 39%. Água e esgoto, 35%. Energia elétrica, 28%. Os contratos de vigilância e limpeza tiveram uma economia de até 11%. Então, realmente serão motivo de grandes discussões no futuro, na pós-pandemia, exatamente esse ganho de eficiência que nós tivemos. Por outro lado,
o Conselho tem medido e divulgado, desde o início da pandemia, a produtividade de todos os tribunais brasileiros, aferindo o número de sentenças, de decisões, acórdãos, decisões proferidas no curso do processo, as chamadas decisões interlocutórias. O número de atos praticados reflete o quanto os processos têm sido movimentados. E, nesse sentido, nós criamos, inclusive, um painel de produtividade semanal dos tribunais. E esse painel revela que foram proferidas cerca de 36,5 milhões de sentenças e acordos nesse período, 55 milhões de decisões, 95 milhões de despachos, num total de mais de 1,5 bilhões de movimentos processuais realizados. E esses dados foram atuais, esses dados são do dia 29 agora de junho, quando eu pesquisei. E são dados que demonstram que o Poder Judiciário era um setor que estava, digamos assim, que por conta exatamente do desenvolvimento do processo judicial eletrônico, ou dos processos eletrônicos, nós temos mais de um, mas o PJE é o maior em quantidade de tribunais que aderem ao PJE, mas em relação a outros sistemas, esses outros sistemas competem em quantidade de processos, especialmente porque São Paulo ainda não aderiu ao PJE. Mas vejam que a existência do processo eletrônico, ela foi absolutamente determinante no tamanho do impacto da pandemia em relação ao tribunal. Aqueles tribunais que tinham investido mais em processo eletrônico e em equipamentos, em tecnologia, treinamento, reagiram mais eficazmente ou mais eficientemente a essa situação pandêmica. E isso tudo é algo para a gente se orgulhar. E que valorizou também, de uma certa maneira, até a classe dos advogados. Porque, historicamente, a gente sabia do déficit de advogados atuando, por exemplo, nos juizados especiais. Porque muitas partes compareciam pessoalmente. E com a pandemia, se criou e com a pandemia, mais os excluídos digitais, eles se valeram mais dos próprios advogados. Porque o advogado já estava preparado para essa atuação em processos digitais. E a parte não. Então, ela se valeu mais dos próprios advogados. Mas eu vejo que também eu tenho que realçar algo muito importante nesse nosso encontro aqui. Já estou avisando que já estou encerrando a minha fala aqui, que é exatamente o produto daquela resolução 313 de 2020 que determinou que a destinação de recursos provenientes do cumprimento de penas de prestação pecuniária, transação, suspensão condicional do processo em ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia. Quer dizer, a resolução que autorizou os tribunais a colaborarem a doação, não é, a cessão de valores para o combate à pandemia. E nós criamos, inclusive, um painel no departamento que eu coordeno,
que é o DPJ, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, e nós instituímos um painel. E esse painel dá conta que foram disponibilizados na pesquisa que fiz aqui para nossa conversa, agora no final de junho, foram disponibilizados. O Poder Judiciário brasileiro disponibilizou para combate à Covid, entregando essas verbas, no valor de 865 milhões de reais aproximadamente, para compra de materiais, de medicamentos, materiais Eu queria ver de todos apoio. aqui, é lá em cima, naquele. Aqui? Essa é uma forma de dar transparência à sociedade quanto à atuação do judiciário nesse período de pandemia. Todas as informações estão disponíveis no sítio do Conselho Nacional de Justiça. Eu com isso, quer dizer, com essas observações aqui, eu encerro essa minha fala lembrando um poema do Fernando Sabino que diz o seguinte: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Era essa a reflexão que eu gostaria de trazer hoje aos meus queridos amigos e amigas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aos magistrados e magistradas, aos advogados e advogadas, enfim, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Meu muito obrigado. Parabéns, desembargador. Parabéns pelo belíssimo pronunciamento. Estávamos aqui assistindo, tanto quanto se assiste a um filme bem desencadeado, tanto pelos fatos históricos quanto as informações importantes. Antes de fazer uma pergunta ao senhor, iniciar as perguntas na qualidade de mediador, eu gostaria de registrar a presença também da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, a doutora Maria do Perpétuo Vanderlei, que está aqui nos prestigiando. E é justamente, desembargador Keppen, de uma visita que eu e a desembargadora Zeneide fizemos, a doutora Perpétua, que eu lançaria a primeira questão, a primeira pergunta a ser objeto de debate aqui no grupo, que está muito bem representado com mais de 100 participantes aqui diretamente assistindo. É que, assim que a desembargadora Zeneide assumiu, o objetivo dela era exatamente, na vice-presidência, estabelecer parâmetros razoáveis no PJE que pudesse ter as mesmas informações, tanto quanto hoje tem a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, em relação aos IRDRs, em relação à repercussão geral, em relação aos processos suspensos de um modo geral. E os tribunais estaduais, eles têm essa deficiência, porque, como disse a doutora Perpétua, a Justiça Federal, quando ou a Justiça do Trabalho, quando faz para todos os tribunais do trabalho. Mas, no nosso caso, por exemplo, Minas Gerais tem um programa, outro estado tem um programa, e a vice-presidência, principalmente, ela se ressente da necessidade de ter um suporte tecnológico, tanto quanto São Paulo tem, ou outros tribunais têm, no sentido de prestar melhor serviço à sociedade. Eu perguntaria ao senhor, louvando aí todos os argumentos que foram trazidos desde os avanços tecnológicos do juiz 100% digital, eu perguntaria a Vossa Excelência: há a possibilidade do Conselho Nacional de Justiça estabelecer esses parâmetros básicos para todos os tribunais no tocante a programas, especialmente programas que digam respeito à análise recursal, a tanto quanto a Justiça do Trabalho tem hoje, tanto quanto a Justiça Federal tem hoje? Os estados poderiam ter essa mesma ferramenta que fosse transacionada pelo CNJ?
Olha, a sua pergunta é muito boa e eu quero só dizer o seguinte, que nós estamos... O ministro Joel Pachornik, do Superior Tribunal de Justiça, ele coordena um grupo de trabalho instituído pelo presidente, ministro Luiz Fux, exatamente... Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Ah, sim, desculpe, não sabia. E ele, então, instituiu um grupo de trabalho exatamente com vistas a que o Conselho Nacional de Justiça edite uma resolução nacional sobre demandas repetitivas e, enfim, assuntos correlatos. E esse grupo de trabalho já está digamos assim, com uma minuta bastante avançada e, paralelamente, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta de sistema muito mais amigável e que vai facilitar a difusão das informações e, especialmente, a pesquisa sobre esses precedentes afetados, sobre esses casos afetados, e isso para breve. Então, o BNPR vai ter ele vai incorporar funcionalidades que vai permitir que nós possamos acessar a essas informações com muito mais facilidade. Então, foi muito boa essa sua indagação, mas eu já adianto que, sob a coordenação, então, do ministro Joel Pachornik, nós, para breve, teremos uma nova resolução. E é um grupo de trabalho formado porque nós estamos também aqui na presença de advogados, é um grupo de trabalho que tem representantes da Justiça do Trabalho, e eu saúdo a desembargadora Maria do Perpétuo Vanderlei, que está conosco aqui, uma satisfação, uma honra. Também temos da Ordem dos Advogados, salvo engano, da OAB, nós temos a presença dos juristas, a Maria Tereza, a Tereza Arruda Alvim Vâmbia, a Tereza Arruda Alvim agora não é Vâmbia, Tereza Arruda Alvim, e do professor Humberto Teodoro Júnior. Então, são pessoas que estão nos ajudando, ajudarão seguramente o Conselho a bem pensar uma resolução e do quanto me afeto, em relação à ferramenta, nós estaremos sim divulgando uma ferramenta de sistema muito mais amistosa e que facilitará o acesso a essas informações. Desembargador, eu vou aqui centralizando as perguntas. Quem for perguntando pode fazer aqui, por favor. E enquanto não surgem aqui as perguntas, eu vou também algumas questões importantes de interesse do nosso tribunal. A respeito da regionalização das audiências de custódia, a visão hoje que o senhor tem é uma visão mais positiva, proativa, ou varas especializadas? Olha, meu caro doutor Geraldo, é o seguinte, eu acredito da seguinte maneira. Desde que eu cheguei no Conselho Nacional de Justiça, desde que eu cheguei ao Conselho, eu tenho dito o seguinte: melhor é quando o Conselho se pronuncia depois das práticas dos tribunais. Nós temos que pensar da seguinte maneira: não são 15 cabeças que estão lá no Conselho
que hão de encontrar as melhores práticas, a melhor forma de resolver os problemas da justiça brasileira. Nós somos um órgão de coordenação dessa política. E que quando um determinado Estado, um determinado tribunal edita alguma resolução que interfere com algum tema relevante ou que tangencia com algum princípio do poder da prestação que são caros à jurisdição, nós entramos em ação. Portanto, é o seguinte, não somos nós que haveremos de dizer façam dessa forma ou façam daquela forma a audiência de custódia. Os senhores haverão de encontrar a fórmula aí no Estado, no âmbito do tribunal. E essa fórmula, tomara que seja bem pensada, bem trabalhada. E qual é a fórmula bem pensada e bem trabalhada? É aquela que é bem discutida. E por isso eu saio da sua pergunta devolvendo o problema aos senhores aí no estado do Rio Grande do Norte, para os senhores resolverem, e espero que resolvam bem, e como sempre resolveram. Agora, eu fui no Conselho Nacional de Justiça, eu posso dizer isso, quem iniciou a divergência e abriu a divergência para permitir a audiência de custódia virtual. Que eu não admito que a audiência de custódia seja a única audiência, uma audiência sacralizada do Poder Judiciário brasileiro, quer dizer que aí teria que ser essa única audiência presencial. Então, ou não se realiza. Aliás, para minha alegria, no voto do ministro Fux, Cássio, Cássio Nunes. Sim, foi Cássio, não foi? Exatamente, foi. No voto do ministro Cássio Nunes, ele cita exatamente uma passagem da minha decisão no Conselho Nacional de Justiça. Eu estou abrindo aqui, vamos ver se o meu computador abre com presteza aqui. Eu já até vou fazer uma homenagem aqui ao ministro Cássio. Vou pegar aqui o meu celular só um instantinho aqui. Vou ler o que ele disse a respeito disso aqui, por que ele deferiu aquela liminar. Ele diz assim, quer ver? Deixa eu ver aqui, não está aqui, deixa eu pensar aqui. Só um minutinho que eu já vou encontrar o que ele fala a respeito desse assunto aqui. Olha aqui, o que ele fala. Ademais, aqui é o voto do ministro. Ademais, nas instâncias recursais estão igualmente asseguradas os meios virtuais, de tal sorte que eventual violação a direito subjetivo que tenha por causa a realização do ato online pode ser impugnada pelos recursos apropriados. Volto a insistir em que, num contexto de normalidade sanitária, a exclusividade dos meios offline para a realização da audiência de custódia é uma opção política. O conselheiro Luiz Keppen, do Conselho Nacional de Justiça, bem apanhou esse aspecto do problema quando da aprovação da Resolução 329. Diz assim, entretanto, aí ele cita entretanto, parece-me, na verdade, que estamos diante de um falso dilema, isso que eu falei, pois não se pode compreender como simplesmente não realizar a audiência de custódia com o único propósito de resguardar principiologicamente o purismo da proposta originária, a audiência sempre com a presença física do juiz, possa significar uma solução mais protetiva aos interesses do enclausurado em tempo de pandemia. De fato, os defensores da proposta da impossibilidade de realização de tal audiência em períodos de pandemia
preocupam-se com o futuro, pois temem que a autorização da realização da audiência de custódia por videoconferência durante a pandemia possa se estender ao período de normalidade. Salvo o melhor juízo, contudo, não procede a preocupação. Isso é citado pelo ministro Cássio, mas é eu que escrevi. Salvo o melhor juízo, contudo, não procede a preocupação. Cuida-se, no presente momento, apenas de discutir situação excepcional, marcada no tempo, que não deverá perdurar quando findar o período da pandemia. Na hipótese, sigo eu aqui, citado por ele, na hipótese, entre o tudo da solução ótima, audiência presencial, e o nada da inexistência da audiência, parece-me logicamente impossível negar que existe a solução prudente e intermediária, totalmente factível e recomendável da audiência por videoconferência. E aí o ministro Cássio prossegue. Nessa linha de raciocínio e considerando que a pandemia já se estende por tempo dilatado, tornando irrazoável a simples suspensão da audiência de custódia, o Conselho, fazendo uma percussiente recenseamento do contexto histórico-jurídico de seus considerando, editou a Resolução 357 de 2020, que permitiu, de forma coerente e oportuna, a realização das audiências de custódia por videoconferência. E segue o voto dele, mas daí eu não vou ler mais nada para frente aqui. Mas eu quero, eu infelizmente, minha querida Maria Zeneide, caríssima desembargadora Maria do Perpétuo Vanderlei, não sei se o desembargador Vivaldo Pinheiro, que é o presidente, nos acompanha, mas especialmente saudando o doutor Marcos Braga, que é o representante da OAB, presidente da OAB. Eu quero dizer que foi uma honra para mim hoje estar aqui presente. Eu tenho uma outra reunião hoje do Departamento de Pesquisa Judiciária na sequência, e nós vamos aguardar por uma outra oportunidade e a continuidade da nossa conversa. Hoje, inclusive, inicia no nosso Conselho o recesso dos o Conselho Nacional de Justiça é considerado um órgão jurisdicional de superposição, está lá digamos assim, é considerado um tribunal superior e, portanto, entra em recesso. Hoje é o nosso primeiro dia, praticamente, de recesso, mas é recesso apenas no Conselho, apenas de sessões. Então, nós não realizamos sessões nesse período. Mas no ano passado, mesmo no recesso em função da pandemia, nós fizemos todas as sessões que foram necessárias para o enfrentamento daquela questão. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos e desejar a todos e todas, então, uma excelente tarde, uma excelente noite, e me colocar sempre à disposição lá no Conselho Nacional de Justiça. Quero me despedir, então, agradecendo penhoradamente ao convite que me fez a minha querida amiga Maria Zeneide Bezerra. Saudades de você, de encontrá-la pessoalmente aí. Espero para breve que a gente possa estar juntos e com também extensivo aos demais que estão hoje aqui nos acompanhando. Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigada aí, desembargador Keppen. Um prazer enorme estar com o senhor. Muitas reflexões a gente tem absorvido nessa tarde maravilhosa, onde a gente teve a sua fala assim pacífica, calma, voz assim do paranaense, né? E aí, abrilhantada com todos nós, tem inclusive entre todos os advogados, etc., estão aí os que fazem o GSI do Tribunal, que são as palestras que nós levamos para dizer a todos o que é o judiciário, o que faz, o que pretende fazer, e ter reflexões como todas essas que o senhor pôs nessa sua fala. Então, obrigada, Perpétuo, minha querida, está brilhantando a nossa sala. Obrigada a todos. Eu espero que, oportunamente, a gente possa trazê-lo no momento em que o senhor não tenha outra reunião após a nossa conversa,
porque muitas perguntas teríamos, sim, que eu estou vendo aqui, para fazer. Então, muito obrigada, fique com Deus, cuide-se e cuidemos-nos todos para que a gente possa ter muita saúde. Muito obrigada.